Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta terça-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. É sempre muito bom estar aqui compartilhando a palavra de Deus, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã, e eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito, e ativar o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. Olha só, dá uma olhadinha aí se você realmente está inscrito, porque algumas pessoas acham que estão inscritas e na verdade não estão, e por isso não recebem a notificação quando nós estamos aqui no programa. Então, certifique-se aí de que você já está inscrito e de que você também ativou o sininho das notificações, tá bom? É assim que você vai ser devidamente informado, né? Notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui. É muito importante também que você me ajude a alcançar cada vez mais pessoas. E para isso, você só precisa compartilhar o link desse programa. Então, compartilha aí no status do seu WhatsApp, compartilha nos grupos que você participa, envia para pelo menos uns 10 contatos no privado. Vamos alcançar o máximo de pessoas que nós pudermos com essa mensagem de fé, essa mensagem de esperança que vem da palavra de Deus. Hoje nós vamos refletir nos primeiros versículos de Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30, versículos de 1 a 6, e nós vamos depois fazer uma relação, um paralelo com o texto de 2 Timóteo capítulo 3. Então, Provérbios capítulo 30, versículos de 1 a 6 nos diz assim: Palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. O homem disse: Estou cansado, ó Deus, e exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho a inteligência de um ser humano, não aprendi a sabedoria, não tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com as suas mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que você o sabe? Toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não o repreenda e você seja achado mentiroso. É interessante, não é, a gente perceber a grandeza, a profundidade e a preciosidade da palavra de Deus. Observe que durante todo o livro de Provérbios a gente vai ver que o foco é sempre a sabedoria, né? A busca pela sabedoria, a importância de ter a sabedoria. Logo no início do livro de Provérbios, desde o capítulo 1, a gente já vê a orientação para se buscar a sabedoria. Quando a gente chega agora nesse capítulo 30, a gente percebe que o autor ele fala da sua inabilidade em relação à sabedoria. Ele fala da sua falta de sabedoria. Ele diz: olha, eu não tenho sabedoria suficiente, eu não me considero sequer inteligente. E é interessante que ele reconhece, não é, a sua pequenez, a sua fragilidade, a sua inabilidade, a sua ineficiência. Mas há um detalhe muito interessante, que é justamente no versículos 5 e 6, quando ele diz que toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não o repreenda e você seja achado mentiroso. Ele reconhece que a palavra de Deus é perfeita, que a palavra de Deus é pura, que a palavra de Deus é inerrante e ela não deve ser alterada.
ela não deve ser alterada, porque ela é perfeita, ela é eterna. A palavra de Deus, ela revela quem Deus é, revela quem nós somos e revela quem Deus quer que nós sejamos. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, querer distorcer, mudar, alterar, acrescentar ou diminuir alguma coisa dessa palavra. Simplesmente pelo fato de ela ser a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nunca fica desatualizada, ela nunca fica obsoleta. Interessante que se você pegar um livro de história do ano de 2019, esse livro naturalmente já vai estar desatualizado. Se você pegar um livro de história do ano de 2020, ele já vai estar desatualizado. Sabe por quê? Porque em 2020 houve a grande pandemia. Então os livros de história até o ano de 2020, eles não vinham com essa informação da pandemia. Então esses livros naturalmente já estão desatualizados. Precisam de uma atualização. A Bíblia, ela é tão perfeita que parece que ela foi escrita hoje. Você pode observar em diversos textos, inclusive a semana passada nós vimos alguns textos, falando justamente sobre isso, e como parece que o texto foi escrito agora. Sabe por quê? A gente tem essa impressão de que a Bíblia foi escrita agora, porque ela foi inspirada pelo Deus eterno. O Deus que não está preso ao tempo e ao espaço, não está preso na história. Ele é o Deus eterno. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ontem, hoje e amanhã, para Deus é a mesma coisa. Então, quando Deus inspirou os homens lá atrás para escrever as Escrituras Sagradas, ele já tinha em mente tudo o que estaria acontecendo agora. Ele já tinha em mente tudo o que estaria acontecendo agora. É por isso que nós temos muitas vezes essa impressão de que a palavra foi escrita agora. Porque o Deus que inspirou os cerca de 40 homens para escrever a Bíblia Sagrada é o Deus eterno, é o Deus atemporal. E aí, como eu disse para você no início, nós vamos fazer uma ponte, não é, com o texto de 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, ele vai trazer justamente essa ideia, não é, da inspiração da palavra. E eu quero ler com você esse texto, 2 Timóteo capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 14 até o versículo 17. 2 Timóteo 3, 14 e 17. Olha o que é que Paulo estava escrevendo para o jovem pastor Timóteo. O apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em quem acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Lembra que lá no texto de Provérbios 30, o autor está falando da sua falta de sabedoria? Pois é, aqui o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, olha, são as sagradas escrituras que podem tornar-te sábio para a salvação. Então, assim como nós vimos lá nos capítulos anteriores de Provérbios, a sabedoria vem de Deus. Tiago vai escrever na sua carta que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, a sabedoria vem de Deus. E como é que nós conhecemos a sabedoria de Deus? Como é que nós adquirimos a sabedoria que vem de Deus? Por meio da sua palavra, pelo estudo da sua palavra, pela reflexão, pelo conhecimento, pela obediência à palavra de Deus. É o conhecimento e a obediência à palavra que nos leva a ser sábios. Então,
O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte: olha, permaneça naquilo que você aprendeu. Não precisa mudar, não precisa de outro evangelho, não precisa de outra palavra. A palavra é completa, a palavra é perfeita. Não precisa de um outro evangelho, não precisa apresentar um outro evangelho. O evangelho de Cristo é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. Não há necessidade de um novo evangelho, de uma nova revelação, porque a revelação está completa. A revelação está completa, a palavra está completa, está diante de nós, ela tem tudo o que nós precisamos saber para conhecer Deus e fazer a sua vontade. E aí ele diz o seguinte: olha, permaneça naquilo que você aprendeu, e aí a gente vê a importância de buscar o conhecimento, porque como é que eu vou obedecer a palavra se eu não conheço a palavra? E como é que eu vou conhecer a palavra se eu não busco conhecê-la? Eu preciso ler, preciso estudar, preciso refletir na palavra, preciso obedecer a palavra. E aí ele diz assim: e em quem você acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras. Aqui a gente vê a importância de ensinar a palavra para as nossas crianças, para os nossos filhos. Quanto mais cedo se ensina a palavra, quanto mais cedo se absorve a palavra, mais conhecimento se terá acerca de Deus, mais apto estará para fazer a vontade de Deus. Nós temos uma organização chamada Embaixadores do Rei, e o lema dos Embaixadores do Rei é construindo meninos para não precisar remendar homens. Se nós ensinássemos mais a palavra às nossas crianças, nós não precisaríamos tantas vezes remendar pessoas quebradas pelas suas escolhas, pelos seus caminhos, pelas suas decisões. A palavra abre o nosso entendimento. A palavra aponta para o caminho da salvação. A palavra revela Jesus Cristo. A palavra fortalece a nossa fé. A palavra dirige a nossa vida. O salmista diz no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. A palavra nos mostra onde estamos e para onde estamos indo. A palavra nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Por isso nós não podemos nos descuidar dessa responsabilidade de buscar conhecer a palavra. E não é só sobre conhecer a letra, mas conhecer a essência. E muito mais do que conhecer a palavra de Deus, nós precisamos conhecer o Deus da palavra. Para conhecer o Deus da palavra, precisamos passar pela palavra. Mas nem todo mundo que conhece a palavra conhece o Deus da palavra. Veja, para conhecer o Deus da palavra é preciso passar pela palavra de Deus. Mas nem todo mundo que conhece a palavra de Deus conhece o Deus da palavra. Então que nós possamos entender a necessidade de buscar o conhecimento das Escrituras, o conhecimento da palavra de Deus. E aí o apóstolo Paulo, ele continua dizendo a Timóteo: olha, que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Essa palavra é inerrante, é completa, é perfeita, porque ela é inspirada por Deus. Ela não é fruto da imaginação humana. Ela não é fruto da intelectualidade humana e também não é pela intelectualidade humana que se entende a palavra. A Bíblia não é um livro que se entende intelectualmente, é um livro que se entende espiritualmente através da iluminação do Espírito Santo. E aqui eu quero aproveitar e fazer uma observação, porque às vezes a gente diz assim: olha, fulano hoje estava inspirado. Na verdade, quando nós pregamos a palavra, ou quando nós lemos a palavra,
o que ocorre é que o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento. O Espírito Santo inspirou aqueles 40 homens para escrever a palavra. Hoje, o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento para que nós possamos compreender a palavra. O próprio Senhor Jesus disse que o Espírito Santo nos faria lembrar de toda a sua palavra, conhecer a verdade. E aí o apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus para a correção, para a repreensão, para o ensino, para a educação na justiça. Veja que não é apenas para consolar, para confortar, é também para exortar, é também para corrigir, é também para acertar os nossos passos. A Bíblia é o nosso manual de fé e prática. É nela que nós devemos basear a nossa fé. É a ela que nós devemos obedecer. Quem obedece à palavra não precisa se preocupar com o que as pessoas vão pensar. Se obedecemos à palavra, estamos agradando a Deus. Seremos bênção onde o Senhor nos colocar. E aí ele diz, por que toda a Escritura é inspirada por Deus e tal. Por quê? A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para fazer a obra de Deus, para servir ao Senhor, nós precisamos obedecer à palavra. Não existe vida com Deus sem obediência à palavra de Deus. Não existe serviço no reino de Deus sem obediência à palavra de Deus. E nós possamos, queridos, refletir a cada dia, meditar e nos alimentar da palavra de Deus. Porque, como diz Provérbios, capítulo 30, versículo 5, toda a palavra de Deus é pura e Deus é escudo para os que nele confiam. E como é que alguém vai confiar em Deus sem conhecê-lo? É por meio da palavra que nós conhecemos a Deus. E aí o versículo 6 diz, não acrescente nada às suas palavras, para que ele não o repreenda e você seja mentiroso. A palavra está completa. A palavra é suficiente. Não precisa acrescentar, não precisa tirar, não precisa atualizar, porque ela é eterna, ela é perfeita, ela é inspirada por Deus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos a cada dia nos fortalecer nas Sagradas Escrituras. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por estarmos aqui nessa terça-feira, mais uma vez compartilhando a Tua Palavra. Obrigado a Deus por cada pessoa que está aqui conosco. Obrigado pelo final de semana que o Senhor nos concedeu, por cada livramento, por cada provisão. Obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Pedimos ao Pai que o Senhor continue conosco. Restaura, Pai, a saúde daqueles que estão enfermos. Cuida, Senhor, daqueles que estão tristes, desanimados, preocupados. Ó Deus, anima, Senhor, fortalece estes corações. Muito obrigado, Pai, pelo Teu cuidado para com as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela saúde que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela provisão. Obrigado porque Tu és o nosso Deus. Continua conosco, Pai querido. Nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima terça-feira e, se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado, tá bom? Não esquece de compartilhar. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? O link desse programa. Deus abençoe e até amanhã, 6h30 da manhã, se Deus assim nos permitir.